Pai do Senhor, igreja. Bem, hoje estamos aqui por um motivo especial, né? Lembrar aquele que sempre no culto foi referência de alguém de adoração. Eu me recordo a falar com alguns irmãos de como eles sempre tiveram uma boa experiência com Mateus. Ao conversar com algumas pessoas, eles sempre falam assim que a primeira pessoa que recebeu ele aqui na igreja, com aquele abraço caloroso, sempre vem o Mateus. E é esse o legado que ele deixa para nós. Mateus, diante de muitas situações, ele cumpriu o que estava escrito em Provérbios 17, que diz: ama o amigo em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. Como alguns sabem, o Mateus aqui na igreja, ele é praticamente um amigo mais antigo. Mais antigo que ele, só tem uma pessoa que eu vou deixar em off. Mas enfim, e durante todos esses quase 15, 17 anos que a gente estava junto, ele sempre foi alguém parceiro nas horas difíceis. Eu me recordo de Natais, Ano Novo. A gente tinha até um costume. Todo 1º de janeiro, a gente ia sempre lá para a arquibancada do Lago Azul tomar aquele tereré, que o Mateus vocês conhecem, né? Ele gostava de um tereré com muito limão. E assim, é alguém que vai deixar falta. Mas não só pela sua amizade, mas pelo exemplo de adorador que ele foi. A célula FBI, por exemplo, sempre foi um lugar onde você via muito acolhimento, muito poder de Deus. Eu me recordo a primeira vez que eu fui na célula FBI. A gente era da igreja, óbvio, né? Só que eu estava em outra célula, ele estava abrindo a FBI. E depois de um tempo eu fui lá, chegou na hora da oração, o Mateus foi lá, apagou a luz da área da casa dele, saiu botando a mão na cabeça de todo mundo. Falei, meu Deus do céu, o jeito que o Mateus faz célula. Mas sabe, ele sempre tentou fazer tudo com muito poder de Deus. E esse sempre foi o diferencial dele. Ele tinha um coração aberto na presença de Deus. Ele tinha um coração servo, um coração que sempre buscava a centésima ovelha. E esse é o legado que ele deixou para mim. Se alguém servo, se alguém que não tem vergonha de adorar ao Senhor, sempre alegre, na dependência dele. E é isso. A paz do Senhor, irmãos. Então eu sou a Luciana, eu vim aqui representando a minha família, na verdade, que é o Gerson, a Ana Beatriz, a Isabela. Então nós gostaríamos de deixar registrado, né, o quão bom foi estar próximo de uma pessoa que foi uma das primeiras que nos acolheu no Ministério Rede Ágape, que estava bem no início, e ele foi uma pessoa muito receptiva para conosco e uma alegria extrema que ele demonstrou desde o início. Então, o que ficou para mim, além de ter aumentado a minha fé, foi a disposição, a alegria, o desejo de servir sempre sem medir esforços, sempre disposto. Então essa alegria o tempo todo e a disponibilidade que ele sempre demonstrou foi algo que nos marcou bastante. E um fato que eu creio que irá se repetir em muitas falas é o evangelista nato que ele sempre foi. Então, quando eu digo que aumentou a minha fé, eu digo que diante de tudo isso que nós vimos acontecer, desde que conhecemos ele e a situação que estamos experimentando agora, é que, poxa, Cristo de fato é o alvo, nada mais importa. Evangelizar, no caso eu aqui como mulher, evangelizar as crianças é algo muito precioso. Então, vamos seguir rumo ao nosso alvo verdadeiro, que é Cristo. Olá, graça e a paz, meu nome é Gilson. Estou aqui para um testemunho do que o Mateus Machado foi na minha vida, né? Meu líder. Ele foi um exemplo de líder para mim. Fui liderado por ele até eu assumir a minha célula. Comecei com a FBI, depois foi para FBI não, né? Foi da FBI para Rotan. Então, ele foi um exemplo de líder para mim. Eu estava acostumando falar nos bastidores que eu perdi, né? Um grande amigo, eu não perdi. Assim como um tio dele me falou lá. Você não perdeu. Ele está descansando, te deixou um legado, o qual você não pode deixar perder.
Se você deixar esse legado perder, aí sim você está perdendo, né, o seu amigo. Então, o Matheus Machado, ele foi um divisor de água na minha vida. Eu estava lá no mundo, por mais falho que estava, o defeito, né, que eu carregava comigo, ele nunca viu. Ele sempre me tratou de uma forma muito especial. E hoje, né, sou o que sou hoje, fruto da persistência dele. Então eu vou carregar isso comigo até a gente se encontrar de novo, né? O que me conforta é que o Matheus está em casa, né? Ele voltou para casa. A dor é da saudade, mas o conforto é de saber para onde ele foi e aonde ele está. Esse foi o Matheus na minha vida. Um grande líder e jamais será esquecido. Graça e paz. O que eu tenho falado do Matheus é simples, né? O Matheus, ele sentava bem perto da gente no culto. Todo mundo sabe aqui que o Matheus, ele tinha uma palma e um aleluia muito estrondoso, né? Muito intenso. E um dia eu perguntei para ele, cara, por que você bate palma tão forte assim? Por que você grita essa aleluia tão alto? Ele olhou para mim e falou assim, porque eu quero ter certeza que Jesus me ouve. Eu dei risada e falei para ele, pensando dessa forma. E o que o Matheus nos deixa, né? Deixa para mim, é que nós temos que fazer as coisas para Deus realmente com intensidade, realmente com vontade, realmente estrondosamente, né? Como ele fazia, porque Deus, acredito que Deus é algo com vontade quando você faz algo intensamente. Então, Matheus, eu acho que ele me deixa, né? Realmente essa questão mesmo de estar fazendo as coisas para o nosso Deus e com intensidade. É o que o Matheus deixou. Amém. Graças a Deus, irmãos. Estou aqui para nós falar um pouquinho do Matheusão que nos deixou. Ele é um menino que eu vi ele poucos tempos ali no momento da escola, mas onde eu tive a oportunidade de conhecer ele mais foi aqui na igreja. Eu tenho para mim que sempre aquele momento de louvor ali, né? Então, orando ali, louvando a Deus, a gente fecha os olhos, né? E uma coisa que muito chamava minha atenção no Matheus é que toda vez que eu abri os olhos, eu olhava para aquela bateria, ele tava com as baquetinhas dele para cima, louvando, adorando, com muita intensidade. Isso é uma coisa que eu sempre vou carregar isso no meu coração, que é ter alegria, né? Acho que todo mundo percebe isso, né? É imperceptível, né? A gente chegar ali no momento do louvor ali, ele tá... até quebrar a baqueta, já vi já quebrando já as baquetas, mas é isso aí que eu tenho. A alegria dele estar ali servindo a Deus. Olá, me chamo Letícia, congrego aqui na Igreja Rede Ágape. Tive o privilégio de ser amiga do Matheus aí por em torno de uns 14, 15 anos. E o legado que o Matheus deixa na minha vida é de nunca deixar de ser quem você é, independente do que as pessoas digam. O Matheus, ele era presença marcante, independente do que ele fizesse. Se fosse para adorar na bateria, a presença do Matheus era marcante. Se fosse para estar na recepção da igreja, o abraço do Matheus era marcante. Se era para falar com você sério, a palavra do Matheus também era marcante. Então, o legado que ele deixa hoje na minha vida é: seja você marcante. Marque a vida das pessoas. A gente vê que todo mundo nos relatos o Matheus não desistiu de mim, o Matheus isso, e eu vivi isso. Eu fiquei 7 anos fora da igreja e durante todo esse tempo que eu fiquei fora, o Matheus, sempre que ele me via, era da mesma forma. Ele me tratava como irmã da igreja, com paz do Senhor. A presença dele na minha vida era marcante em todos os momentos em que eu estive afastada dos caminhos. Então, o legado que ele deixa hoje na minha vida é esse: seja você, adore com intensidade, não se afaste das pessoas e leve o nome de Jesus aonde quer que você vá. Esse é o legado que o Matheus deixa hoje na minha vida. Olá, eu sou o Maciel, cunhadão do Matheus, assim que eu me chamava, cunhadão bombadão. Sim, é um carinho enorme poder testemunhar um pouquinho sobre ele. O Matheus na minha vida foi um cara que me fez estar presente na igreja hoje.
Se hoje eu estou na igreja, perseverando na igreja, continuando com o meu ministério, foi porque o Mateus acreditou em mim. Eu fiz parte da célula FBI por um bom tempo, até nós multiplicarmos, né, com a célula do Gilson. Mas em toda essa trajetória, o que me marcou nele sempre foi o amor que ele tinha pela célula, o cuidado que ele tinha com cada integrante da célula, a preocupação, e sempre estar disponível para nos ajudar em oração, no que pudesse. Ele sempre falava, não posso te ajudar com dinheiro, mas com oração você pode contar comigo. E é isso que me marcou no Mateus, a pessoa que ele é, o homem de fé que ele é, a entrega que ele sempre teve na igreja, a entrega que sempre teve no ministério. Nunca fez por ser só mais um, sempre fez por amor e intensidade. Esse é o Mateus que eu vou guardar na minha memória. Esse é o Mateus que eu conheci. Esse é o Mateus que vai me fazer falta. Meu nome é David e eu conheci o Mateus há pouco mais de um ano. Eu acho que uma das coisas que mais foram importantes que o Mateus me ensinou foi não ter medo na morte. Porque o Mateus, ele sempre era um cara alegre, que de fato não tinha medo da morte. Até porque tem aquela frase que ele sempre falava, né? Eu não sei para onde você vai, mas eu sei para onde eu vou. E mesmo depois de eu ter entregado minha vida para Cristo, eu ainda tinha essa questão de ter medo da morte, de não saber o que iria vir depois, não ter a certeza da minha salvação. Mas eu lembro de uma conversa que eu tive com ele, que ele falou, cara, o Deus que nós seguimos não é um Deus de promessas vazias. Se Ele nos prometeu a vida eterna, é porque nós vamos ter a vida eterna, através de Jesus Cristo. E através dele, eu consegui realmente perder esse medo de morrer. Não que eu queira morrer, mas eu consegui aprender que eu ter a certeza da minha salvação. Foi graças ao Mateus que eu consegui ter essa revelação. E ele era um cara que, de fato, não tinha medo de viver intensamente, de viver para Cristo. E como ele sempre falava, né? Eu já sei para onde eu vou. E agora, graças a ele, eu também sei para onde eu vou. E eu sei que quando essa hora chegar, eu vou estar com ele lá na glória. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Sou o Valdir. Bom, o que falar, né? Nosso querido Mateus. Eu cheguei na igreja ali meados de 2019. Foi a primeira pessoa que eu conheci, que até então caminhei junto. Me levou para a célula. Chegava aquele abraço dele suado depois da bateria, né? Aquele abraço apertava a gente e falava, cara, solta, tá bom, chega. E assim, foi uma pessoa que eu construí o meu legado com ele, né? Caí na besteira de falar pra ele que eu ia ser aquele carinha que ia carregar a maletinha, e ele ia na frente, eu carregando a maleta atrás, né? E hoje eu entendo, né? Que aquela maleta, né? Aquela malinha aquela bolsinha que eu ia carregar, era o legado que ele estava deixando para minha vida, né? Nós fizemos várias visitas e eu fiquei sendo líder em treinamento dele por vários e vários anos, que hoje eu estou liderando uma célula, 2 células, que graças ao que eu aprendi com ele, tem sido células frutíferas. E assim, essa maleta é o legado que ele deixou para minha vida e eu vou passar ela adiante por toda a minha vida. E ele deixou muita saudade, sinto muita falta dele. E eu tenho a certeza, né? Ele deixou uma certeza na minha vida, né? Primeira vez que eu cheguei na célula lá, ele já perguntou pra mim, você morreu hoje, você vai pra onde? Eu falei, cara, você é doido? Eu não sei não. E hoje eu tenho essa certeza pra onde eu vou, né? E ele sempre falava quem eu era, quem eu sou e pra onde eu vou. E nós vamos pra glória, pra eternidade. E um dia vamos nos encontrar lá. Amém. Olá, meu nome é Dara, eu sou irmã do Mateus. Com pesar e com alegria ao mesmo tempo nós estamos aqui gravando, né, para falar um pouquinho dele, né. Falar do meu irmão é falar de perseverar, né. Ele perseverou em meio às dificuldades, em meio aos medos dele, em meio à enfermidade. Ele sempre esteve aqui. Aqui era o lugar que ele amava. Eu comentei com o Maciel uma semana antes do último encontro, né, que eu falava para ele que ele era doido, só ficava na igreja, tudo que ele ia fazer era na igreja, com os irmãos da igreja, eu achava aquilo tão chato, mas ele falava para mim, você não entende, e hoje eu entendo, né, aqui nós somos juntos mais do que uma igreja, nós somos uma família, né, aqui todos nos acolheram ele e a família dele. Então, aqui eu quero perseverar também até quando Jesus resolver me recolher e me levar de novo para junto dele. E
eu digo para vocês, perseverem, né? É o que ele falaria hoje. Continuem, sejam firmes e sirvam a Cristo intensamente. Façam com alegria. Se for para Cristo, deem o seu melhor. Graças a Deus, irmãos. Em todo esse período que eu caminhei com o Mateus, né, tendo ele como meu líder de célula, eu sempre me senti muito acolhida. Desde quando eu cheguei na igreja, eu sempre fui muito bem acolhida por todos os irmãos, mas o abraço do Mateus lá naquela porta sempre foi um diferencial. Desde o começo ele já me convidou para a célula dele, né, e da Rayane, fui lá, fui muito bem recebida por eles, sempre me fizeram me sentir parte realmente da família, né. E duas coisas nesse período que a gente caminhou juntos, que sempre me marcavam muito nele, era a forma como ele não desperdiçava oportunidades de evangelizar. Todo lugar que ele estava, qualquer situação, era a hora dele falar a palavra de Deus. Ele não perdia essa oportunidade, sempre com muita alegria, sempre com muito entusiasmo. Eu sempre fui uma pessoa que muito tímida, sempre tive muita vergonha, né, de estar falando com as pessoas. E o Mateus, ele sempre me incentivou muito a isso. E ele me marcou muito, porque às vezes até na creche, quando nós íamos deixar os nossos filhos, quando eu olhava, o Mateus estava lá na porta, falando com as pessoas, fazendo inscrição para o encontro com Deus. E aquilo assim sempre me marcava muito. E a segunda coisa que mais me marcou na nossa convivência foi a certeza que ele tinha da salvação dele. Ele sempre falava para nós aqui na célula, em toda a conversa que a gente tinha, ele sempre deixava muito claro isso, que a gente precisava saber quem nós éramos, quem nós somos e para onde nós vamos. Ele sempre teve essa certeza muito cravada no coração dele. Ainda está sendo muito difícil para nós acreditar em tudo, mas assim, nós cremos também que Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu creio que o que está nos consolando, nos confortando um pouco, é saber que hoje Ele está onde Ele mais queria estar. Ele está no lugar que Ele sempre mais falou aqui nessa terra, no lugar que Ele mais amou, do lado de quem Ele mais amou. E o Mateus, ele sempre foi muito mais que um líder de célula para nós, ele era também um grande amigo. Graças a ele, né, graças ao Senhor que nos uniu, me deu também uma amizade muito valiosa, que é a da Rayane. Eu louvo muito a Deus, ele sempre vai ser um exemplo muito grande para mim, para minha família. Nunca desistiu de orar por mim, pela minha casa, pela minha família. E eu agradeço muito, muito a Deus por ter me permitido caminhar juntamente com ele e com a Rayane. Paz do Senhor a todos os irmãos, estamos com saudade de vocês. Como vocês sabem, nós estamos morando aqui nos Estados Unidos, mas eu não poderia deixar de vir aqui prestar minha homenagem ao Mateus, que foi um verdadeiro adorador do Senhor, que realmente o adorou em espírito e em verdade, que fez diferença, impactou a vida de todos aqueles que conheceram ele, que puderam estar próximo a ele, que tocou uma bateria como nenhum outro tocava. Eu venho aqui prestar os mais meus sinceros sentimentos pela vida dele, dizer pela família dele, que o Senhor possa consolá-los todos os dias, o Espírito Santo, porque eu sei que não é fácil. Mas ele deixou realmente um grande legado a ser seguido. E eu agradeço aqui por essa oportunidade de poder estar aqui prestigiando o nosso irmão Mateus. Fiquem com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês.